Esse probleminha aqui envolve capacitância, isso mesmo. Então, deixa eu colocar aqui. Muito bem. Os dois objetos metálicos da figura seguinte têm cargas totais de 70 picocoulombs e menos 70 picocoulombs, dando origem a uma diferença de potencial de 20 volts entre eles. Certo? Calcule a capacidade do sistema. Então, ele está pedindo aqui qual é a capacidade, né? Ou seja, nós costumamos chamar de capacitância, né? Se um dia tu fores procurar vídeos, que eu sei que o pessoal aqui de Portugal procura bastante vídeo de brasileiro resolvendo conta, né? A gente chama de capacitância, tá bom? Então, se tu fores dar uma estudada, capacitância. Beleza, então tem que calcular a capacidade do sistema. Bem, existe uma fórmula para isso. A fórmula é essa sim. Capacidade, né, ou capacitância, igual a carga por diferença de potencial. Ok? É isso. Carga sobre diferença de potencial. Onde essa carga é a carga que está nos dois elementos do teu sistema, né? Porque normalmente a gente não tem uma situação esquisita como essa, né? Com um serrote e uma chave. O que a gente tem são placas paralelas, normalmente, né? Eles até são simbolizadas assim no circuito elétrico. Duas placas paralelas. O que acontece é que numa placa tu vai ter a carga positiva mais Q, na outra tu terás menos Q. Ok? Que é o que está acontecendo aqui, né? Uma carga positiva e a outra negativa. Nós temos a diferença de potencial, a voltagem, 20, e pronto, é só encontrar o C, substituindo esses valores ali, ok? Então como é que fica, né? Aqui fica 70. Tu não vai somar, tu não vai subtrair, não vai juntar de forma alguma. É simplesmente pegares o valor bruto de um deles, 70. Só existe capacitância quando é a mesma carga nas duas placas, entendeu? Então, como é a mesma carga nos dois instrumentos, a carga é 70. 70 picocoulomb. Tudo bem por enquanto? Certo, certo. Bem, o pico, aquele P é 10 na menos 12, não sei se tu te lembras. Portanto, o quê, sim. Sim. É isso, o P, ele é um... Lá está, eu independentemente de perceber que não vou conseguir fazer a avaliação contínua, eu vou sempre acompanhar a matéria toda e, nomeadamente, vou estudar como se pudesse. Percebe? Ou seja, mesmo, claro que eu não vou estudar com tanto afinco para o segundo teste, porque eu sei que eu não vou conseguir no segundo teste fazer média de 9,5. Claro, não vou ser hipócrita, não vou ser mentiroso e dizer, não, eu vou estudar, claro que não, mas eu vou continuar a acompanhar porque as análises matemáticas que eu fiz e essas coisas todas, eu só consegui fazer as cadeiras assim. Essas cadeiras mais complicadas, eu só consegui fazer acompanhando sempre a matéria. É. Pronto. É. Mas eu vou lhe dizer algo. Se eu largar, é o pior. Olha, pelo que eu estou vendo aqui das questões, essa em especial, que é a que eu estou resolvendo, elas não são questões difíceis. Perceba que é basicamente jogar na fórmula, não? Sim, mas atenção, uma coisa é aquilo que nós estamos aqui a fazer nas aulas de exercícios, mas depois os testes não são propriamente, não são propriamente fáceis e, nomeadamente, ele foi muito mauzinho neste Entendi. teste, no sentido em que, como é que eu ia te dizer isto ao professor? Que depois que se calhar é o que nós vamos fazer, depois vamos fazer um rewind para trás, não é? Quando isso for oportuno, mas basicamente, por exemplo, ele faz exercícios aqui nas práticas de uma dada maneira. Mas o aluno depois tem que ter a capacidade de perceber como é que depois também vai responder a questões diferentes, com fórmulas diferentes. Claro. Eu depois A posso interpretação. explicar ao professor o que é que eu estou a querer dizer, mas vou ser muito direto. Por exemplo, eu fartei-me de estudar a aplicação da força, da carga, de tudo isso. E depois o professor bateu muito no teste nem tudo o que estava relacionado com a velocidade. E ao mesmo tempo com a carga e ao mesmo tempo com a intensidade da carga. Mas, no entanto, nas aulas praticamente não tocou
no padrão da velocidade. E no teste praticamente fazia perguntas que relacionava a velocidade com a carga, com a intensidade. Pronto, isto foi uma das razões que eu e se calhar mais de 50% dos alunos espalharam todos. Ficaram, ou seja, nós temos de ter ou seja, isto é como se uma introdução, mas não é suficiente. Requer sempre, Entendi. é verdade. Entendi. É complicado quando o professor cobra uma coisa Não, em o lista professor em e si não na é, prova outra. não é um professor muito simpático, digamos assim, não. Aliás, ele vem de uma universidade em si, Portugal, que já não está com muito boa fama. Portanto, o Instituto Superior Técnico cada vez mais é conhecido por ser uma faculdade dos dinossauros. E quem diz isto não sou eu, quem diz isto são alunos que estudaram lá. Eu conheci uma rapariga, só aqui para terminarmos, que é uma aluna espetacular, daqueles alunos de 18 e 19 valores que tirou 2 licenciaturas, que eu não tenho cabeça para isso, portanto é um autêntico crânio, e ela tirou 2 licenciaturas, uma no técnico, arquitetura, e tirou outra na nova, de gestão. E ela, ou seja, a mesma pessoa tirou 2 licenciaturas numa universidade e noutra. E ela disse mesmo, Luís, o técnico é um atraso de vida autêntico. O técnico é uma faculdade que está extremamente retardada. Tu tens que fazer as coisas como os professores querem, não é da melhor forma, não é como eles querem, e é uma faculdade que está perdida no tempo. Ou seja, ficou no tempo, tem aquela reputação em Portugal, e há de ter sempre, porque historicamente é uma faculdade muito importante em matemática e físicas em Portugal, como não sei se o Samuel sabe disso, mas é uma faculdade que está perdida no tempo. É, Entendi. Daí é fica meio que continua pelo nome, mas sim, na vai prática sempre. já não é O grandes coisas. técnico vai sempre ser uma faculdade com uma reputação muito grande pela história que tem matemáticas e que tem físicas e tudo, porque houve grandes matemáticos e grandes físicos que estudaram lá e que são professores lá. A questão é uma faculdade que está perdida no tempo, não evoluiu, não. E há Entendo, interesses que assim fique. É assim. entendo, entendo. Bem, vamos fazer a nossa parte, então, né, para sair dela o quanto antes. Agora, pronto, agora a nova nesse aspecto também tem muitos problemas, tem, mas nesse aspecto é uma faculdade um bocadinho mais inovadora. Mas pronto. Só que lá está, grande parte do esqueleto da nova vem do técnico, ou seja, nós temos imensos professores que depois também quiseram largar o técnico por várias razões e escolheram a nova por ser uma faculdade também exigente, nomeadamente o regente de física foi formado no técnico. Portanto, o António Paiva, que é o regente da nossa cadeira, foi formado no técnico. Pronto. Nossa, isso não faz muito sentido. Tirou, Entendi. foi formado no técnico, tirou o doutoramento na nova, pronto, e depois ficou professor na nova. Porque isto às vezes Entendi. depende de onde é que ganhou as bolsas de investigação. Sempre tem essa burocracia, né? É verdade. Ou seja, ele estudou no técnico, mas depois ganhou uma bolsa de investigação na nova, pronto, e então ficou depois professor na nova. Mas pronto, é assim. Mas pronto, já percebi. Ou seja, aqui, primeiramente, para a introdução, nós temos aqui uma fórmula que nos faz aqui, digamos, o quociente, que significa o quê? Que significa a nossa, como é que se diz? Capacidade. A nossa capacidade, que é a nossa carga a dividir pela nossa densidade. Ok. É pela nossa diferença de potencial. Diferença de potencial, certo? Isso, DDP. Pronto. Questão A resolvida. Vamos para a próxima. Se alterarmos as cargas para 200 picocoulombs e menos 200 picocoulombs, qual é o novo valor da capacidade? Mesma conta, a gente só muda o 70 por 200, certo? Certo. A única coisa que mudaste foi o 70 para 200. Ok. Então, a princípio, só jogar na fórmula e resolver o problema. Então, podemos cortar aqui, fica 10. Eu não sei como é que tu estás em matemática básica, né? É assim, Mas, podia estar melhor, mas também não estou mal, porque eu não contei a Samuel, mas também não vou ter assim muito distância, não saímos daqui. Mas basicamente, eu antes de voltar a estudar na FCT, eu tirei um curso no ISCTE de 4 meses de maiores de 23 para tentar ter outras alternativas. Pronto, e entrei. Ou seja, no mínimo eu estudei matemática, mas foi só durante 4 meses, né? Mas revi toda a matemática do ensino secundário, alguma do superior, mas mais do secundário,
porque basicamente tentei entrar no ISCTE que tem em gestão e consegui, mas depois decidi vir para a FCT porque estava no terceiro ano. Portanto, digamos que eu Pronto, fiz uma revisão antes de voltar a estudar da matemática toda, digamos assim. entendi. Mas sim, mas tem sempre Perfeito. algumas lacunas, pronto, que É requer normal. Coisas que tu só vai resolver quando começares a fazer as contas mesmo, né? Aliás, eu para fazer sei. bastante exercícios de física e aprender na prática, né? Pronto. É isso aí. Bem, a gente pode ir para o próximo, né? Já ficou muito nesse. Vamos para o próximo. Agora sim, outro problema que envolve capacidade. Deixa eu salvar, de enviar depois no WhatsApp. E agora, vamos lá. Dispõe de duas placas metálicas. Era aquele exemplo que eu estava ali informando aí no começo, né? Cada uma com área de 1 metro quadrado para construir um condensador de placas paralelas. A gente chama de capacitor também, vai depender do livro que tu usa. Se prender uma capacidade de 1000, quer dizer, de 1 Faraday, qual é a separação entre as armaduras? Perfeito. O que ele está te dizendo é o seguinte, que tu tens um capacitor de placas paralelas, que é mostrado dessa forma, e, tal qual no problema anterior, continua que a capacidade aqui é dada por carga por diferença de potencial. Certo. Porém, nesse problema, a gente não está interessado nem na carga e nem na diferença de potencial. Tu podes perceber que não está aparecendo nenhuma dessas informações no enunciado, certo? Certo. A física é assim. Existem várias fórmulas para encontrar o mesmo valor, vamos dizer assim, a mesma grandeza, no caso que é a capacidade. Existem várias fórmulas para a capacidade. Quando a que tu conheces não tem os dados no enunciado, utiliza as outras. Por Pois exemplo, é isso. diga. Sim, sim. Como estamos em placas metálicas, né, placas paralelas metálicas, a gente tem uma fórmula para isso, que é a permissividade elétrica, que é uma constante da natureza, ok? Vezes a área dividido pela distância entre as placas. Se eu não me engano, é isso. É que eu, às vezes, troco a área pela distância entre as placas. Só deixa eu confirmar aqui. Capacitância, placas. Vou confirmar que eu estou certo, eu acho que eu estou. Pois é isso mesmo, estou certinho. Pronto, essa fórmula aqui da capacidade, nós temos as informações, porque ele deu a área, pronto, e o enunciado também deu a capacidade. E o que ele está nos pedindo é o D. Esse D é a distância entre as placas, que é o que o enunciado está pedindo. Qual a separação entre as armaduras? Placas, armaduras, a gente troca algumas palavras ainda. Certo? Então, pronto, queremos achar o D. Ok? Certo. Então, vamos fazer as substituições. Ó, 1 é o valor do C. Então, coloquemos 1 aqui. Vou colocar aqui, preta. Esse valor aqui, tu tens que decorar, tá? Ele não informou, isso é meio estranho, normalmente eles informam esse dado, mas é 8,8 vezes 10 na menos 12. Sim, Então, nós do mal ainda há uma coisa que não é tão má quanto isso, é que nós podemos levar para o teste ou para o exame, podemos levar uma folha A5 com as fórmulas que quisermos. melhor ainda. É, é. Pronto, perfeito. A área é 1 metro, 1 metro quadrado, né? Certo. E, finalmente, a distância que nós estamos a procurar aqui. Perceba que esse D pode ir para o outro lado multiplicando, ok? Como ele está dividindo aqui do lado direito, ele vai para o outro lado multiplicando. Certo. Por que eu vou fazer isso? Porque nós estamos procurando o valor deste. Então, pronto, encontramos o valor. Encontrado o valor. Pois Descobrir 1 vezes o 8,8 é o próprio 1, né? Perfeito? certo. Certo. Isso aqui em metros, né? Então, acredito que tu saibas, se não souber tudo bem, esse 10 na menos 12 é um valor muito pequeno, né?
está multiplicando por 0,000001. Então, muitos zeros, né? 12 zeros. Ou seja, é um número muito pequeno. Por isso, essa distância aqui é 8,8 picômetro, né? É da ordem do. Tá meio estranho que o teu professor tirou uns dados da cabeça dele para fazer esse problema aqui, porque picômetro é uma distância menor que a do núcleo atômico, sabe? É a distância menor que do núcleo até o elétron. Então, seria uma placa assim muito fora da realidade, vamos dizer assim. Estranho. Mas tá certo, acontece mesmo, tá? Alguma dúvida? Não, ou seja, basicamente aí a ideia, em vez de ser não é a densidade, não é nada disso, ou seja, não é a capacidade, o que ele quer é qual é a separação, pronto, digamos assim. Então eu tenho que ir à distância, pronto. Perfeito, perfeito, é isso Tá mesmo. bom. Tem essa Bem, relação da forma, tudo bem. agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para você fazer a 3. Eu vou te dar a fórmula, ok? Ok. Porque, para falar a verdade, nem eu lembro essa fórmula de cabeça. Mas a lógica é toda a mesma, tá? A mesma que fizemos nesta questão. Só que agora o nosso capacitor não é mais um capacitor de placas paralelas, é um capacitor esférico. A capacitância, né, capacidade é uma grandeza que a gente não trabalha tanto. Então tem coisas que a gente acaba esquecendo mesmo. Por exemplo, qual é a capacitância de um capacitor esférico? Eu sei que tem a ver com dois raios, algo assim, e pronto, achei aqui a expressão. Uhum. Ó, tá aqui. Esse aqui é um capacitor esférico. É uma bolinha, é uma bolinha. Se tu abre circuitos elétricos, às vezes você vai ver uns cilindrinhos, que parecem umas pilhas, sabe? Pilhas de aparelho para ligar brinquedo e tal. Se tu abrir circuitos de computador, tem bastante, né? Tem umas pilhazinhas que são capacitores. Esse capacitor aqui que ele está propondo nesse exercício é um capacitor esférico. Então, o que importa é essa equação aqui, ó. 4π ε0 A vezes B, onde A é o raio menor e B é o raio maior, ok? E pronto, é isso. Agora o que tu precisas é colocar esses dados nessa equação e chegar na resposta. Só isso, ok? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui, mais aqui, para que tu possas ler aqui bem, ok? Então, tu te lembras que o A é o raio menor, o B é o raio maior, o ε0 é aquele valor que eu trabalhei no último exercício, é a mesma coisa. Pronto? Então eu vou até te enviar o que eu já fiz lá no WhatsApp, caso tu queira ver de novo, ok? Mas o que tu precisas é simplesmente fazer a substituição dos valores, tá bom? Ou seja, basicamente é, neste momento calculo a capacidade, eu preciso só de apontar aqui, tenho um raio de 38.0 e tenho um raio de 40. São Isso. ambos em milímetros. Calcula a capacidade. Pela fórmula. E então o professor está-me a meter aqui esta fórmula que me. Que é a fórmula da capacidade de um condensador esférico, né? Exatamente. Ou seja, é mesmo específico para um condensador. Perfeito, isso mesmo. Porque é uma esfera, ou seja, o E de zero exatamente é isso, exatamente, ou seja, já sei que é 8.8 vezes 10 elevado a menos 12, mas isso é daquelas coisas que eu posso apontar, e depois tenho sempre um A e um B, não é? O meu A há de ser o 38 e o meu B há de ser o 40, é isso? Não sei, não sei. Perfeito, exatamente É isso? isso. Ok, ok. Pronto, ou seja, então é só dividir por 40 menos 38, pronto. Deve ter a máquina algures aqui, tenho que me começar a habituar. No Também teu isso. exame tu vai poder utilizar Posso, a mas é normal, atenção, não é posso utilizar científica, mas não posso utilizar a gráfica. gráfica, é. Uhum. Mas científica ando sempre com ela na mala, porque isso aí era quase impossível de fazer um exame em 1 hora com uma calculadora sem calculadora. Eu não conseguia, acho que não conseguia. Portanto, ou seja, eu normalmente eu faço o seguinte, eu não sei se faço bem, mas eu multiplico tudo sem considerar a expoência em menos 12 e depois no final posso colocar menos 12. Isso, eu também faço É, não isso. é? É mais fácil, ou seja, isto dá-me um valor em cima de 1680877.77, depois posso fazer vezes 10 menos 12, pronto, digamos assim.
Perfeito. 4π vezes 8.8 vezes 38 não é 38, pois, só que isto já está tudo mal. Portanto, não é 38, é 4π vezes 8.8 vezes 3. Não, 30. É 38, é 38, é. Está certo, está certo, é 38 e é 40, está certo. É isso mesmo, é isso mesmo. E depois a dividir por 10. Portanto, isto tudo é dividir por 10. Portanto, ou seja, por 10 não, por 2. Por 2. Portanto, isto tudo dividir por 2. Portanto, 168.087.77 a dividir por 2. Ou seja, na realidade, isto vai-me dar 84.043.89 vezes 10 elevado a menos 12. Não posso esquecer do 10 elevado a menos 12. Não, o 10 elevado a menos 12 ficou. Pois é, tenho que ter cuidado com isto. Tu podes deixá-lo ali Ficou mesmo. em cima, mas posso deixar na mesma, exatamente, porque é como se ele estivesse sobre 1, exatamente. Exato. Pronto, dá O 8, 10 elevado a menos 12, dá-me 84043.889, por exemplo, vezes 10 elevado a menos 12. isso. Daí, em vez de tu colocar 10 elevado a menos 12, tu podes colocar pico, né? Aquele P. Aquele P que eu coloco ali, que eu coloquei nas contas, é a Certo? mesma coisa que 10 elevado a menos 12. Ok. Isso, daí isso facilita um pouco. Pronto, achou a resposta, sozinho, viu? Ok. As questões aqui são basicamente jogar na fórmula. Sim, Vamos ver ali. é tipo a pessoa começar a introduzir-se na matéria, pronto. Mas É. depois já percebi que para a pessoa depois ter sucesso com este professor, eu tenho que ir ver vídeos ao YouTube de professores a ensinar esta matéria, tenho que ir ao livro ver exercícios desta matéria, tenho que ver exercícios resolvidos na internet. Tem que ser assim, senão não dá. Não vai, exatamente. Pronto, vamos dar uma olhada em outra. Bora. Vamos lá. Vamos pegar a próxima. Me parece aqui que agora, em vez de você calcular a capacidade de cada capacitor, tu vais calcular a capacidade do circuito todo. Então, a gente está falando aqui de associação de capacitores. Percebe? Certo. Então, percebes que esses dois aqui estão em série? Sim. Certo, uma em série e outra em paralelo, não é? Perfeito. Já não toco nisso há anos. Certo. Então tá bom. Se tu te lembras disso, ótimo. Esses dois aqui estão em série. E quando tu juntá-los, né? A gente pode juntar capacitores em série, eles vão virar um só, que eu vou representar por essa caixinha vermelha por enquanto. E essa caixinha vermelha está em paralelo com o outro, com o C3 ali. Por que a gente diz que eles estão em paralelo? Basicamente, porque tu tens as duas perninhas, vamos dizer assim, imagina o objeto ali eletrônico mesmo, né? Ele tem perninhas. Não sei se tu já viu um capacitor na tua frente, mas ele tem perninhas. As duas perninhas desse estão ligadas com as duas perninhas desse. Ok? Isso, visualmente, é uma ligação em paralelo. Ok? Na prática, fisicamente falando, elas estão em paralelo porque elas têm a mesma diferença de potencial. É isso que significa estar em paralelo, ter a mesma diferença de potencial. Então é bom nós anotarmos isso, porque há várias questões teóricas que cobram isso, né? Estar em paralelo significa ter a mesma corrente. Série significa ter a mesma corrente ou carga. Ok? Tá bom. Pronto. Visualmente elas têm que estar ligadas, né, por uma perninha só para estar em série. Muito bem. Então agora qual é a conta que a gente faz para calcular a capacitância de dois capacitores em série? A fórmula é assim, olha só. É uma fórmula meio chata porque envolve muitas frações. Então tem que saber fazer contas com frações. A capacitância, vamos dizer assim, resultante, é igual a 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2. Essa é a fórmula.
Então, é outra fórmula importante para decorar, tá bom? Ela funciona para capacitores. Para resistores, seria outra fórmula. Porém, né, eu costumo ensinar umas dicas para ser mais rápido. Então, uma forma mais rápida de você somar dois capacitores em paralelo é com essa fórmula aqui, serve para todos os casos. A que eu vou te mostrar agora serve para só quando está somando dois capacitores. Às vezes tu soma 3, 4, 5. Quando tu está somando dois capacitores, tu pode fazer isso aqui, ó. C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Ok? Certo. Aí o que tu tens que fazer? Só pegar os valores de capacitância, colocar na fórmula e pronto, resolvido. A primeira parte da conta. Então, que tal tu fazer isso aqui? Ou seja, eu só tenho é que saber identificar paralelo, série, para já, pronto, para entender bem também esta matéria e depois somar. Ok. Ou seja, eu tinha que fazer Só isso. só o 10 vezes 5, ou seja, ficava 50 em cima, CR igual a 50, e depois ficava em baixo 10 mais, ficava 15. Pronto, ou seja, basicamente dava-me supostamente o resultado de 3,33, Isso aí. certo? Tu já fizeste a conta? Sim. Nossa, é rápido. Tenho Eu a estava pensando, calculadora, putz, tenho a calculadora aqui à minha com a frente. calculadora. Claro. Se tu não Ah, conseguir. tá. Então tá bom. Que bom, que bom. Eu tava até com inveja já. Deu 10,3, é isso que tu falou. Certo. Não, Certo. por acaso não. Não? Portanto, 10 vezes 5, portanto dá os 50, exatamente. E depois a seguir, 10 mais 5, não é? Portanto, 50 a dividir por 15, certo? Tá? 3,33. 3,33, entendi É, não errado. é? Ah, ok. Perfeito. 3,33, tá certo. Então, vamos deixar só 3,3 por Certo. hora. Agora tem que fazer a segunda parte, que é, veja, esse que nós acabamos de calcular era aquela caixinha vermelha que eu tinha colocado aqui. Agora a gente Certo. vai ter que fazer a ligação em paralelo com esse. A ligação em paralelo de capacitores é mais fácil. Mas ele Que é, pede isso, é? Aí ele pede isso? aham, vamos chamar assim de capacitância total, vai ser a capacitância que a gente acabou de calcular, mas Esse ver R, que mais que quer dizer o R? é o capacitor resultante da conta Ah, ok. anterior. Ok, ok. É E só agora o e nome o que eu dei outro para é ele. o total, ok, ok. Isso, 3 é o outro, aqui o T é de total. Aham. Então vai ser simplesmente aquele 3,3 mais 4, né? E Ok. vai ficar 7,3 microfarad. Já Farad. percebi. Então quer dizer, nesta fórmula eu tenho que calcular aquilo que está em série. Acho que foi isso que eu fiz, né? Calculamos o que está em Exato. série e depois vamos somar ao total o que está em paralelo, Exato. certo? Exatamente Foi o isso. que fizemos. Ok, ok. Pronto. Resolvido, né? Beleza. Então, pois pronto, vamos ver outra. Não sei, Deixa eu pôr a próxima aqui. Então, eu se até. tu conseguires decorar todas as equações ou levares aquela folha lá com todas as Sim, fórmulas, eu fala acho que que dá para passar, hein? Não ele tem nos, jeito. ou no mínimo ele nos dá essa hipótese, né? Podemos levar uma folha A5 ah, com, ah, com as fórmulas. As fórmulas, as equações, né? Sempre ajuda um Ó, pouco dentro da dificuldade. Portanto, agora deixa-me só eu agora abrir aqui, que entretanto eu pus isto em ecrã inteiro, que é para também conseguir ver melhor. Eu abrir aqui ora, série 7, portanto, que eu nem sequer estou, nem sequer estava aqui com o documento aberto e já fechei, ok, agora já tenho isto aberto, portanto, exatamente. Portanto, só ver assim algum que também abranja, que apanhe assim, digamos, a matéria toda. Portanto, nós tivemos a fazer o 3, né? isso. Não sei, por exemplo, o 5, que ele faz bastantes perguntas, por exemplo, pronto. O 5? E pronto, sim. Ele que Beleza. aí Um mexe com condensador de placas a idade, com o paralelas. valor. Um condensador de placas paralelas de 40 centímetros quadrados de área, separação de 1000, e tendo um arco num dielétrico, está carregado uma diferença de potencial de 600 volts. Determine a capacidade. Ou seja, capacitância de novo. De novo de placas paralelas. Nós já fizemos um desse, hein?
Certo, ou seja, basicamente tenho que utilizar outra vez o C igual à carga a dividir pelo diferencial de potencial. Não, Certo? porque aqui ele não nos deu a carga. Ele deu até Ah, a diferença de potencial, mas não nos deu a carga. Então, já que ele está pedindo a capacidade primeiro, então primeiro então tu utilizarás. aqui nós temos é o condensador, né? Que é 40, Uhum. né? Não, isso aqui é a área do condensador, é a área, aquele Pois é, lá A. está. E agora eu tenho que relacionar a área E a separação, que é o com a B. separação e com o potencial para obter o resto. Ok. Isso. Ó, é essa questão aqui. Eu acabei de apontar lá no WhatsApp, onde nós utilizamos aquela fórmula que envolvia a distância entre as placas Ah, aqui paralelas, já essa estou. Certo, 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 certo. questão. A gente já fez essa hoje, então. Então, note que tu tens esse, porque é sempre o mesmo valor, ok? A Certo. área ele formou e a distância também. Então, olha que interessante. Essa questão ela traz uma informação importante para a gente. A capacidade de um capacitor, né, de um condensador, depende apenas da geometria dele, ou seja, da área e da distância. Isso é bem interessante. Depende apenas da geometria. Não depende de outra grandeza física, apenas de como ele é feito, né, do seu tamanho, basicamente. Então, se tu puderes encontrar o valor aí da capacidade, fica legal. Então agora basicamente é eu fazer o E, que eu agora já me esqueci do valor, Ué? mas é, Ah, tá, eu te lembro. É normal esquecer. Deixa eu ver aqui. mas pronto. Mas 8,8 vezes basicamente 10 é fazer 40 vezes, não é? Os centímetros quadrados, não é? Isso. Portanto, ou seja, eu vou utilizar a área e vou fazer, Ah, tá em centímetros quadrados, é verdade. Tu tens portanto, que passar para tenho que passar isto para 0,4 metros quadrados, é certo? 0,4? Não, não é 0,4. Não? Centímetros, Não é, decímetros, metro. não é assim. É porque tu estás pensando em centímetros normais, não em centímetros quadrados. Pois, Quando a gente está em centímetros quadrados é é diferente. diferente, tá? É. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Eu vou mostrar do jeito direto, tá? Se 1 centímetro é igual a, vamos dizer assim, 0,1 metros, então 1 centímetro quadrado, ele surgiu como? Porque tu eleva ao quadrado. Então tu eleva ao quadrado aqui também. Então 1 centímetro quadrado, opa, aqui não é 0,1, é 0,01. Ou seja, aqui tu podes escrever como 10 na menos 2, tu usares notação científica. 10 na menos 2 metros. 1 centímetro é 10 na menos 2 metros. Então, 1 centímetro quadrado é 10 na menos 4 metros. Por quê? Porque foi elevado ao quadrado, entende? Percebe? Ó, quando tu eleva ao quadrado, 1 ao quadrado fica 1. Centímetro fica centímetro ao quadrado. 10 elevado a menos 2, o que, que vai acontecer? O 2 multiplica pelo 2, fica 4. E o metro fica metro quadrado. Então, resumindo, 1 centímetro quadrado é 10 na menos 4 metro quadrado. Ok? Essa é a conta que a gente faz para converter, tá? Certo. Tem coisas que é melhor decorar, tipo, ficar fazendo essa conta sempre talvez seja uma perda de tempo. Então, a capacidade, vai só fazer as substituições dos valores, né? Aqui é Sim, era milímetro, dá só. para passar diretamente. Ok, certo. Então, agora, se quiseres ali terminar, Ou seja, eu fazia só o. Portanto, ora, aí passava para 10. Não, aí tinha que fazer era 40 está para sim, sim, sim. Como nós 10 menos estamos com 40, 2, né? só Tinha que fazer a regra multiplicando. 3 simples, né? Tinha que fazer a Não, regra 3 não, simples. é mais fácil que isso, porque tu tem 40 centímetros quadrados. Então, em vez de ser, vamos pensar assim, em vez de ser 1 aqui é 40. Sim, sim, Opa, também é opa, verdade. opa. Sim, também é verdade, sim. Então, Então, aqui ou também seja, vai ser 40. então fica 10 menos 4, pronto. Ou seja, fica 40 vezes. Pronto, então, ou seja, basicamente ficava 40 vezes 10 menos 4, vezes a área, que agora não. Quanto é que é a área? Agora é esse valor aqui.
40 vezes 10 dá menos 4. Vou meter aqui também, vou meter aqui O E PDF, desse vou cara. meter aqui o PDF, que é para eu também estar a ver. Portanto, ora, a área 40, exatamente. 40 não. Ai, 40 vezes 10 40 menos vezes 10 dá 4 menos 4. vezes. Sim, sim, é isso mesmo, sim. E depois a fórmula em si é vezes o E, não é? Ou seja, tenho que estar a multiplicar por 8 vezes 8,8 vezes 10 menos 12, pronto, a dividir por D, Exato. pelo diferencial potencial que é 600, certo? Pronto. Isso mesmo. Pronto. O que é que eu tinha que fazer depois aqui? Quando fizesse o 40, que estes cálculos às vezes são importantes, que eu também me atrapalho muito com isto e tenho que começar a ganhar destreza com estes cálculos. Quando eu faço 40 vezes 8,8, eu tenho o 10 menos 4 e o 10 menos 12, como estão na mesma fração, eu só faço menos 4 mais menos 12, Perfeito. Isso não mesmo. é? Ou seja, na Isso. realidade, menos 4 menos 12, ou seja, vai dar menos 16. Pronto. Isso mesmo. Ou seja, fica 40 vezes 8,8, que dá 352. 352 vezes 10 menos 16 é dividir por 600. Pronto. E depois Pois faço é. 352 a dividir por 600, se eu me tiver a enganar, diga, que depois dá 0,58 vezes 10 menos 16. Porque é como se estivesse sobre 1. Deve ser Isso. isto. Exatamente. Deve ser isto. Viu? Conseguiste fazer sozinho. Desde que eu me esforço, eu consigo sempre fazer as coisas. Não Que sou bom. nenhum, não sou nenhum crânio, tenho a perfeita noção disso. Mas com esforço consigo fazer. Perfeito. Muito bem. Note que, de fato, você consegue, mas é importante ter a anotação de todas essas fórmulas. Se tu entrares no Halliday, tu vai ver todas essas fórmulas lá, sabe? As Certo, fórmulas que tu precisas. Por exemplo, agora a gente tem que falar de energia, né? A certo. energia tem algumas fórmulas. Vou mostrar elas aqui. Daí tu tens que avaliar qual é a mais apropriada. Mas o valor da carga em cada placa, Tu não precisas do valor dela em cada placa. Ah, tá. Ah, é verdade, o B, é verdade, não tinha não visto a está B. bem, não é? A B, tu tens que utilizar a primeira equação que eu te mostrei, então, que é capacidade igual a carga sobre diferença de potencial. Tu já encontrou aqui a capacidade, certo? Certo, portanto já tenho a capacidade, foi o que eu encontrei na linha A, A diferença de potencial enunciado está dando. certo? Pronto. Agora é só encontrar a carga. Ou seja, a fórmula é essa, não é? Exatamente, ou E, seja, eu já tenho o diferencial de potencial, eu quero é saber o C. Ah, não, quero é saber o Q. O Q, o que exatamente. É só exatamente? substituir. Ok, está bem, ok. Ok. Então, multiplicares, né? V pelo Sim, C. sim. C vezes V. Ok. Isso. E a energia armazenada? Bem, tu podes utilizar qualquer uma dessas três fórmulas aqui, ó. Usa as que tu tiveres números mais simples. Certo. Simplesmente isso, tá? Então, tu tens o valor do Q, tu tens o valor do V, pode simplesmente fazer a multiplicação e dividir por 2. Tem o C também, o V, multiplica, ele é V ao quadrado, e assim vai, né? Então, aplicares nas fórmulas e pronto. Ok? Ok. Pronto. Então tá, eu acredito que não temos mais tempo aqui, mas eu percebi que as questões são factíveis, são factíveis. Se a gente decorar aí as equações, dá para Sim, resolver agora, bastante agora coisa. eu pedi ajuda ao professor para resolver este exercício só porque me senti um pouco perdido. Porra, aqui com o joelho. Senti-me um pouco perdido, portanto, com a história de sentir a dificuldade da avaliação. E então Uhum. aqui também ao menos dá para o professor me voltar, digamos, a não me perder, digamos assim, a não me perder e a estar dentro do barco da matéria, pronto. Porque normalmente o que vai acontecer é que quando eu vou ter com o professor, não lhe, pronto, vou tirar dúvidas logo em concreto com o professor e depois pode haver um ou outro problema mais em concreto que eu tenha questões, pronto. Perfeito. Eu Agora também, acredito, Luiz, que seria interessante a gente ter pelo menos uma reunião por semana, tá?
Sim, normalmente o ideal é no mínimo ter duas, mas pelo menos para já marcar uma reunião com o professor que é para não, porque se menos que uma também não, isso depois não vamos ter trabalho para isso, pronto. Por isso, aquilo que eu vou pedir ao professor no mínimo é nós podemos marcar, até podia ser já a próxima aula, por exemplo, se for para as partes das manhãs, eu aqui, porque é mais fácil eu marcar já com o professor porque eu abro o meu horário e também percebo um pouco também, se calhar algumas aulas deixam-me só horário e agora até abrir o completo. Portanto, o professor para a semana, por exemplo, de manhã, segunda ou terça-feira, tem alguma disponibilidade? Tem bastante. Eu mandei para ti lá no WhatsApp o meu horário. Tô com bastante horários livres pela manhã. Ah, mandou pelo Ah, WhatsApp. mas eu mandei o horário do Brasil, desculpa. Deixa eu mandar o de Portugal. Deixa-me só. Mandar o de Portugal. Pronto, dado. Tem bastante horários também ali. Ok, já vi agora. Espera aí, não. Mas o último é o de Portugal, é isso? Isso, última de Portugal. Ok, pronto, Isso. então vamos fazer o seguinte: em vez de estar aqui a perder tempo com o professor em chamada, eu vou olhar para o meu horário e, entretanto, entre 5 e 10 minutos, eu digo já ao professor, marca-se já a aula para a próxima semana, pronto. Pronto. E depois, Ó, Luiz, entretanto, lembra-se entre... que se tu quiseres um pacote, né, tem desconto, tá? eu sei, Daí, pela manhã, tu consegues um descontinho bem legal. sim. Sim, eu, por exemplo, agora a ideia era pelo menos ter uma aula com o professor no início da semana, entretanto eu já ter alguma bagagem, algumas dúvidas, tenho exame no sábado, mas eu nunca posso estar só sobre uma cadeira, tenho que estar sempre a trabalhar sobre várias, mas agora tenho exame numa no sábado, por isso é que estou um bocado mais preocupado com essa, e que já que física que vou ter que ir a exame, as outras não quero mesmo ir. Ahm, e depois, por exemplo, no final da semana poder também haver alguma disponibilidade, mas pronto, mas eu logo vejo isso com o professor, por exemplo, no sábado, estou aqui a ver, por exemplo, das 11 ao meio-dia, antes da Aiana, pronto, eu vou ver, entretanto, o horário durante 5 10 minutos e depois falo no WhatsApp ao professor, tá bom? Pronto, perfeito. Mas Então tá pronto, bom. mas realmente preciso de pronto, preciso realmente de apoio, porque física é uma área que, apesar de haver muita gente que dá, há muita gente perdida na física, digamos assim. Verdade. É, porque é muito difícil. O professor encontra muitas pessoas que deem física, só que há muitas pessoas que dão física, e eu sinto isso, que são tão honestas que elas próprias dizem, Luís, eu ajudo, mas eu não sou da área, atenção, eu dou-te uns toques, ajudo, mas atenção, hein? Eu não sou da área. Há muita gente que dá física que é assim, mas olha, mas Aham. atenção, hein? Eu ajudo, mas se eu, porquê? Porque às vezes sentem-se um pouco envergonhados quando às vezes até aparecem questões que nem sabem responder. Já me aconteceu pessoas que me tentam ajudar que depois até dizem, pá, não me leves a mal, mas eu até vou ter que estudar isto porque eu não estou dentro da matéria. Pronto. Mas lá está, porque há muita gente que realmente dá uns toques, mas depois, porque são das matemáticas, etc. E depois também sentem algum à vontade na física, mas não percebem tanto. Mas pronto, fica assim combinado. Eu vou já mandar uma mensagem ao professor da hora de disponibilidade segunda ou terça-feira, depois logo se vê no final da semana se entretanto também marcamos mais uma aula, mas a ideia, basicamente, o professor perdeu é eu não desistir, eu não perder o barco e conseguir ter uma preparação melhor. Ok. Está bem? Beleza, que agora eu tenho outro aluno. Então, até mais, Obrigado. até mais. Aguardo a tua resposta. Até, Obrigado. tchau.